com mais um episódio. Você assustou, Cardoso? Não. Hoje eu já esperava. Tava preparado, né? Tava. Entendi. Então estamos aqui para falar, Cardoso, sobre coisas que não necessariamente são divertidas. O que você faz na sua vida, Cardoso, que não é divertido, mas mesmo assim você faz? Trabalhar, né? Mas você gosta de trabalhar? Assim? Você encontra prazer no trabalho em algum momento? Não. Em nenhum momento você encontra? Não. Ah, é impossível. No almoço você tirar onda com os moleques, sei lá. Não. Pô, você foi pro Japão a trabalho, pô. Cara, mas ainda assim eu fui a trabalho. Eu passei por cada estresse no Japão que eu não posso nem pronunciar nesse podcast aqui, pô. Uma coisa é você ir pro Japão, porra, é passeio, que você tá no foda-se completo. Outra coisa é você ir trabalhar, cara. Cara, trabalhar sempre vai ser a pior experiência que um ser humano pode passar. Sempre. Eu odeio trabalhar, cara. Eu odeio trabalhar. Eu acho que é top coisas que eu mais odeio fazer em toda a minha vida é trabalhar. Se você não precisasse trabalhar, provavelmente você ia fazer alguma coisa de tédio, de você inventar um trabalho. Não, cara. Se eu não precisasse trabalhar, eu ia fazer nada o dia inteiro. Eu ia contemplar o vazio 24 horas por dia, cara. Pode ter certeza. Segundo episódio que o Cardoso tá filosófico. É verdade. É porque o Japão foi uma experiência muito mind-blowing pra mim. Realmente mudou minha vida. E porque meu aniversário tá chegando também, então eu tô meio aéreo esses dias. Seu aniversário é amanhã, né? É amanhã. No caso, na data seguinte dessa gravação, não do momento que as pessoas estão ouvindo. Exato. Eu quero saber o que eu vou ganhar de presente. Marcelo, de que você vai dar de presente pro Cardoso? Um lápis de cor laranja, que foi a primeira coisa que eu vi na minha mesa aqui. Eu só queria dizer que eu trouxe presente pra cada um dos integrantes desse podcast lá do Japão, tá? Olha aí. Só queria dizer isso. Oh. Eu não tô no Japão, eu sei que a liberdade é mais ou menos parecida, mas... Tá muito longe de ser parecido, você. Muito longe. É a referência que eu tenho. Ô, Tainá, o que você faria se você não tivesse que trabalhar? Putz, pior que assim, eu meio que gosto de trabalhar, eu sinto que quando eu fico muito tempo longe do trabalho, eu meio que sinto assim, pô, mas não tem nada pra fazer. E isso é meio esquisito, assim, no geral. Mas é que assim, o trabalho tem seus prós e contras, e eu me divirto também porque eu trabalho muito com videogame, né? E é uma coisa assim que eu gosto muito. Então, claro que tem os momentos ruins, mas no geral eu consigo me divertir às vezes, assim. E já tive momentos em que eu, sei lá, tirei um mês de férias e na segunda semana eu já fiquei tipo, pô, o que eu vou fazer agora? Não tem nada pra fazer, sabe? Pô, amiga, mas você não planejou bem suas férias aí, ó. Pois é. Aí é um ponto. Pois é. Você tem que planejar o que você vai fazer no seu período que você não tem trabalho, entendeu? Sim. Talvez você não tenha conseguido planejar suas férias porque você estava ocupado trabalhando. Exato, tá vendo? Verdade. É isso. Mas... Cara, eu passo o ano inteiro planejando minhas férias. O ano inteiro. Um ano planejando minhas férias. E acontece igual você planejou ou é só pelo prazer de planejar mesmo? Acontece. Eu queria muito ter férias e poder planejar férias, deve ser muito bom. E você, Marcelo Vinícius? O que acontece dentro da sua mente nos momentos em que você se pergunta o que faria da sua vida se você não tivesse que trabalhar? Cara, curiosamente eu tô meio que between jobs, né? Between jobs, eu penso em inglês agora. O que é between jobs, especificamente? A Marcelos Between Jobs. Isso, eu saí do CLT e ainda não peguei outro trampo fixo. Porra, tu tá desempregado, pô. É between jobs. Porra, qual é, Marcelo? Aí isso seria um excelente post pro LinkedIn, hein? Porra, o cara tá no LinkedIn, cara. Prestando continência pro seguro-desemprego. Tipo assim, fui desligado da empresa e agora estou a Between Jobs. Sabe o que é foda? Se eu falar que eu tô desempregado, meu terapeuta me dá um esporro. Porque ele fala, o que você faz a trabalhar? Você saiu de um emprego, mas você tem mais 20. Só que eu acho que o que eu tava era o que mais ocupava a minha cabeça. E aí, respondendo a pergunta do Dan, eu descobri que você precisa de ócio pra, sei lá, evoluir como ser humano, ter grandes catarses que te levam pra iluminação espiritual e tal. E eu acho que o trabalho é um jeito de impedir que a gente atinja a iluminação na sociedade do capitalismo tardio. Fabuloso. Com essa frase impactante de Marcelo Vinícius que a gente vai partir pro nosso assunto. Boa. Nosso assunto aqui que é o quê? Continência Kojima. Se jogos precisam ou não serem divertidos, né? E acho que essa conversa ela tem muitas ramificações. A gente decidiu fazer essa pauta num programa que a gente fez com o Bruno Silva sobre o Astrobot, né? Curiosamente. Um jogo que acho que é divertido, né? É divertido, né, Tainá? Astrobot. Sim, com certeza. Ele é completamente para ser divertido, né? Mas eu gosto muito desse debate, porque tem muita gente que, por videogame ser uma mídia interativa, né? E você vai ficar muitas horas ali, você fica muito mais horas com videogame do que com um filme, por exemplo. Ela precisa ser divertida pra pessoa ficar entretida, né? Pra ela continuar ali e querer ainda engajar com o jogo. E aí eu gosto desse debate, porque assim, videogame também é uma forma de arte. E a arte, ela pode não só divertir, mas querer propositalmente incomodar ou passar uma mensagem que não seja divertida. É, ela pode ser só provocativa, né? Também. Sim, exato. E essa ideia, ela é mais palatável em um filme, uma série e tal, porque, como eu falei, são menos horas
e você não tem essa interação. Então eu curto muito esse debate, assim, de jogos precisam ser necessariamente divertidos, porque também é uma forma de arte, também ela pode ser provocativa. Então vamos debater. Mas antes da gente debater, a gente quer passar o recado aqui da Aurelo, porque é muito importante você que está ouvindo saber sobre isso, né, Cardoso? Verdade. Então, se você quer que eu realize meu sonho e pare de trabalhar, assina a Aurelo aí, porque quanto mais assinante, mais perto do meu sonho de parar de trabalhar eu chego. Na verdade, você vai trabalhar mais, né? Porque vai ficar trabalhando no Up e é isso, né? Não tem muito pra onde correr. É verdade. Então não assina o Aurelo, galera, porque se assinar eu vou ter que trabalhar mais e aí eu vou ficar chateado. Não, vocês não pegaram o subtexto. Como o Cardoso se diverte fazendo o Up, ele não considera trabalho. Será? A gente tem que deixar bonito, né? Tem que deixar romântico. Então talvez a Tainá também não considere o trabalho que ela faz e por isso que ela diz que ela se diverte? Não, eu considero como trabalho, assim. Eu acho que principalmente mais em momentos específicos que meio que cai essa realidade de que realmente é bastante trabalho, assim, como, por exemplo, pegar um jogo pra review e ter uma data específica pra você ter terminado e ter feito análise e todo o conteúdo em cima dele. É nessas horas, assim, que a gente realmente vê, tipo, que é trabalho de ter que levar a sério, sabe, assim. E bate aquela pressãozinha. Então, mas sabe o que eu acho que me bate, Tainá? Não é nem, tipo assim, o fazer, não é nem o trabalho, a parte laboral da coisa. O problema é a obrigação de ter que fazer pra conseguir sobreviver, entendeu? Eu acho que é aí que tá o erro, aí que tá o problema do capitalismo, porque se o capitalismo ele não existisse e a gente tivesse outras formas de organização social, eu não teria que ter que trabalhar. Tipo, trabalhar seria uma coisa que teria um objetivo. Pra mim, trabalhar hoje ele não tem objetivo a não ser botar comida no prato, entendeu? Aí é por isso que me bate esse desespero. Então, Cardoso, formas de organização social precisam ser divertidas? Não necessariamente, mas elas podem ter um propósito, coisa que no capitalismo a gente não tem, né? Muito bonito. Eu acho que é como o Seu Madruga já dizia lá no Chaves, né? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. E aí quem tá ouvindo, que estatisticamente muito provavelmente trabalha, porque gasta dinheiro com videogame, pensa, pô, eu ralo o mês inteiro e eu tenho esses momentos de grande diversão e entretenimento com Up. Quanto vale esse momento na minha vida? E aí você abre orelo.cc/up-podcast e ali você determina quanto vale o sorriso no seu rosto ouvindo nossas palavras. Muito bonito. Boa. Agora vamos lá falar sobre se jogos precisam não ser divertidos. Zabuzeta, bota uma música aí do seu coração, Zabuzeta. Uma música que te divirta ou não enquanto você tá escutando. Música precisa ser divertida, gente? Jamais. Coloca a nova do Linkin Park. Zabuzeta, põe a 433. Que? É uma música clássica do maestro John Cage, que é 4 minutos e 33 segundos de nada. É literalmente silêncio, só que é um silêncio muito específico gravado pelo maestro John Cage. Entendi. Que é a prova de que músicas não precisam ser divertidas. Então vamos lá. Vocês fizeram silêncio de verdade? Eu fiz, tipo esse silêncio que você tá falando. Ou... Você sabe que o Zabuzeta pode pôr silêncio na edição, né? E vai ficar maravilhoso. Acho que a Tainá fez uma boa introdução sobre essa coisa da diversão do videogame como arte. A Tainá é a rainha das introduções. Ah, obrigada, gente. É verdade. Batendo continência aqui pra vocês. Qual é a alcunha dela no Open Dica? A gente não tem alcunha, né? É, os hosts não tem alcunha. Fiquei triste. Você gostaria de uma alcunha, Marcelo? Alcunhas precisam ser... Não, parei. Mas, Marcelo, já que você tá falante feliz, ou não necessariamente, as duas coisas, se o jogo não é divertido, ele é ruim? Jamais. Eu tenho uma tese de que a gente, quando eu digo a gente, eu não tô falando nós quatro, mas pessoas que analisam e comentam jogos, talvez profissionalmente, tem parte da culpa nessa história. Esse lance de analisar jogo e determinar se ele é bom ou ruim, começou meio a moda caralha, né? E ele não partiu de uma perspectiva de arte, ele partiu de uma perspectiva de desempenho, de produto. Tipo, se os gráficos são bons ou ruins, se se as músicas são legais, aí nas revistas, quando final dos anos 80, começo dos anos 90, que tinham os fatores, né? Tipo, gráfico, nota tal. Som, nota tal. E tinha o fator diversão. Eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas muitas revistas, não só no Brasil, usavam a diversão como um desses critérios, lado a lado com jogabilidade, com gráfico e tudo mais. Eu acho que começou aí, e aí mais pra frente, quando o review de jogo foi tentar ser mais técnico, a gente confundiu o game design com experiência do usuário, a tal da UX. E aí
aí a gente pensa, se o Miyamoto pôs um Goomba aqui pra você pular, bater a cabeça, entender que ele é ruim, ou e aqui você pega o cogumelo e o cogumelo tem um barulhinho legal, começaram a entender que game design bem feito é aquele que melhor entretém o jogador. E eu acho que não é verdade, necessariamente, mas eu sinto que o jeito como a gente analisa, o jeito como a gente faz review, o jeito como a gente consome review, puxa muito pra esse lado da diversão, sabe? Interessante. Acompanhou, Cardoso? Acompanhei. Você concorda, Cardoso? Com o quê? O que o Marcelo só acabou de falar. Eu acompanhei. Olha aí, falei. Eu entendi o que o Celso quis dizer, mas eu acho que essa ideia de jogo ter que ser divertido, ele, na verdade, é meio que intrínseco até à indústria, assim, desde o início. Porque jogo eletrônico começou em fliperama, em arcade, né? Então, quando começou a ter jogos eletrônicos e tudo mais, a ideia era o jogo ser super viciante, pra você botar outra ficha e continuar jogando. Então, ele tinha essa mentalidade de ter um ciclo, né? De ter ali o personagem que você vai controlar, ter os inimigos que você vai derrotar e sempre progredir e ficar forte, né? Aquela retórica de poder e tal. E você acha que nesse começo existia um fator social também relacionado aos jogos? Tipo assim, os jogos também eram usados como ferramenta social para as pessoas se encontrarem, tipo uma coisa meio party, sabe? Nos games? Sim, sim. Não à toa, o primeiro jogo eletrônico criado é aquele Pong, né? E foi já criado para 2 pessoas porque é uma experiência compartilhada, né? Sim. Acho que nasceu, assim, os jogos eletrônicos nasceram com essa ideia de ser divertido, ser viciante, pra pegar a pessoa logo de cara e ter uma proposta simples, a princípio. Aí, claro que com o passar dos anos, também a evolução das tecnologias pra criar um jogo, né, tornando possível mais ideias, aí foi evoluindo também como uma forma de arte, assim. Eu acho que o ponto do Marcelos, ele é interessante a gente olhando de uma ótica de trás pra frente, que a gente consegue olhar esse ponto de vista da análise, esse ponto de vista dos, entre aspas, especialistas, como eles encaram e como isso reverbera nas pessoas que consomem a análise, que consomem as mídias que ajudam a espalhar o videogame ali. Hoje, principalmente com a internet e tudo mais. Mas eu acho que no início, tem isso que a Tainá falou, essa mentalidade inicial de tipo, o jogo tem que ser divertido, pra engajar uma pessoa, isso aqui tem que ser divertido, de alguma forma, era a mentalidade da época que talvez tenha sido reinterpretado com o tempo, sabe? É uma mídia muito nova, o videogame, né? Então, as pessoas foram entendendo como fazer, foram entendendo como trabalhar com as ferramentas que eles tinham ali à disposição e, naturalmente, foram surgindo gêneros diferentes, ideias diferentes e espaços para que essas ideias pudessem florescer, sabe? Sei lá, tipo, recentemente no canal do Sakurai, ele falou que, na visão dele, de criador de jogos, o jogo precisa ser divertido desde o momento zero. Se ele não coloca, no primeiro momento em que você pega o controle e começa a jogar o jogo ali, de fato, alguma coisa que o jogador não sinta que, tipo, nossa, isso foi divertido, pra ele não funciona. Ele tá errado em pensar desse jeito? Não sei, talvez seja a mentalidade dele que ele carregou com ele, sejam, sei lá, os princípios dele de game design, sabe? É um cara das antigas que, enfim, não tá olhando de trás pra frente, sabe? Acho que tem uma coisa também de filosofia de trabalho. E aqui por trabalho eu não tô nem falando dele indo pro trabalho, mas tipo, acho que no Japão isso é até mais forte, né? Da empresa ter um código de como proceder com a imagem que eles querem passar, com o tipo de experiência que eles querem criar, né? Cara, mas eu acho que isso não são só empresas japonesas que têm isso, assim. Eu acho que todas as empresas têm um pouco disso, mas eu sinto que as empresas ocidentais, elas tendem a partir pra uma coisa muito mais realista e dark e triste do que uma coisa mais lúdica que as empresas japonesas partem mais, sabe? Pegando um exemplo que não é japonês, não é nem de videogame, eu acho que disso que o Dan tava falando, sei lá, o jeito que um roteiro da Pixar vai ser pensado é diferente que um roteiro, sei lá, da A24 vai ser pensado. Mas é porque é uma identidade do estúdio, né? Sim, sim. E eu acho que o cinema tem isso mais bem resolvido porque relativamente cedo a galera começou a pensar jeitos de contar histórias e expressar coisas e todo tipo de coisa, né? E eu acho que o videogame ficou aí um bom tempo, não que ninguém tenha tentado expressar coisas diferentes antes, mas ele passou algumas décadas sem que as pessoas realmente teorizassem, pera, isso aqui não é só jogo, né? Porque eu acho que o conceito de jogo, mesmo antes de videogame, era sobre diversão, ludismo, né? Ouça o nosso
episódio, que são jogos. Mas eu acho que chegou a um ponto, principalmente no século XXI, que a galera olhou e falou, cara, isso que a gente tem aqui, no caso do videogame, é tão poderoso quanto música, literatura, cinema e lá fora, entre aspas, a galera faz todo tipo de coisa. Por que a gente não faz todo tipo de coisa também, sabe? Mas é porque também, tipo assim, videogame é uma mídia, é porque a gente pensa, sei lá, 40, 50 anos, mas pra história das mídias é uma mídia muito nova, né? E também ela precisou passar por uma revolução tecnológica pra chegar no ponto que a gente tá. Tipo, os caras, para poderem fazer certas coisas, a mídia precisava evoluir até um certo ponto em que aquilo fosse possível, Sim. né? Porque, sei lá, na época do Pong, você não tinha como criar personagens densos e complexos, tá ligado? Eu acho que a tecnologia precisava avançar pra depois, tipo, chegar mais gente avançando com certas coisas, sabe? Você põe um bonequinho de 5 pixels na tela e você contava a história dele num manual, aí virava um livro. Sim. Não, e pô, isso aconteceu, sei lá, mano, com o cinema também, tá ligado? No começo o cinema era visto muito mais, tipo, como uma forma de ver uma tecnologia nova. As pessoas iam pro cinema pra ver, sei lá, mano, uma imagem de trabalhadores saindo da fábrica. Ia pro cinema pra ver o primeiro trem filmado. E aí as pessoas tomavam um susto, achando que aquilo dali era real, e aquele trem ia bater em todo mundo ali. Só que o cinema tem 100 anos de história, né? Hoje, mais do que isso, eu acho que 120, 100 e poucos. Enfim, o videogame é uma parada muito recente ainda, né? Cara, mas eu acho que, apesar da gente estar falando aqui de tecnologia, falando do videogame especificamente, eu acho que, tipo, o Cardoso falou aquela coisa dos jogos mais lúdicos e da coisa do ocidente e tal, eu acho que até dando um hiperfoco aqui no Japão, o Pong, né, fez aquele sucesso lá em 1972, e no final dos anos 80, com o Nintendinho já existindo e tal, a Nintendo teve um jogo que a gente falou no episódio há pouco tempo, que é o Famicom Detective Club, que é de 88 o primeiro. E o primeiro jogo, ele é um visual novel, e aí ele traz isso, Cardoso, que você comentou agora, que tipo, na época do Pong não era possível, que eram os personagens mais complexos. Em 88 também, não tinha como você fazer um The Last of Us, sabe? Mas você tinha como contar histórias, né? Você tinha como botar diálogos nos personagens. Mesmo que não tivesse o áudio, você tinha como ler aquilo e ludicamente entender que aquilo dali é um personagem falando, né? Exatamente. Eles acharam uma forma ali de, tipo, nós queremos contar uma história através de um videogame. Tipo, e a forma que a gente vai contar essa história vai ser assim. Tipo, e aí era aquela vibe visual novel, com os personagens entrando ali como ilustrações, né? E muito texto, e um mistério, um jogo meio assustador e tudo mais. Então eu acho que o desejo de fazer algo além do que o Mario fazia, ou do que o Pac-Man fazia, já existia, sabe? Porque isso tá na gente, tá nos caras que criam, assim. Eles querer fazer diferente, querer fazer um negócio que ainda não foi feito. Ou sei lá, só querer fazer o que quer fazer mesmo. Tipo assim, cara, eu quero fazer um negócio aqui que não é exatamente engraçado ou divertido, ou um looping eterno de gameplay, sabe? Com o tempo foi ficando mais comum e cada vez mais diferente, mais amplo e tal, né? Mas é curioso, né? Porque hoje a gente tendo todas as tecnologias disponíveis, a gente entende que dá pra fazer muita coisa também sendo completamente lúdico e sem texto, sem fala nenhuma, né? Eu tava jogando o Astrobot agora. Ele conta uma historinha ali sem falar porra nenhuma, sacou? E, pô, eu joguei a fase lá do God of War, é muito maneira, pô. E ele conta uma historinha ali, tá ligado? E sem falar nada. Então, assim, existem maneiras também, né? Não precisa ser só sempre texto, sempre cutscene e tal. Não, o Gris é um, né? Ele conta uma história com poucas palavras, assim. Esse lance de história é um outro assunto relacionado meio que na tangente, mas tem as histórias que a gente cria com o jogo também, né? O Journey da vida, por exemplo, é uma história que você mesmo cria com a parada. Exato, e às vezes eu acho que a história, no caso, a sua história interagindo com o jogo, pegando um jogo, eu acho que eu já dei esse exemplo em outro episódio, mas sei lá, Tetris. Imagina que a história é que você ia colocar um bloco quadrado no canto pra depois colocar um reto e você foi um lado errado e ficou uma fresta pra fora, assim. Isso é uma história. Não é uma história com personagens, com significado, mas é uma história que você tá vivendo ali na hora. E tem histórias da nossa interação com os jogos que não são divertidas, porque eu acho que vai muito também do jogador, da pessoa que tá jogando. O que é divertido pro Cardoso não necessariamente é pra mim. Eu acho que conta muito também. Por exemplo, jogo de terror. Tem gente que se diverte sentindo medo, tomando susto, ficando tenso. E tem gente que odeia. Isso quer dizer que os jogos de terror não são divertidos? Eu acho que vai de pessoa pra pessoa, sabe? Do que a pessoa tá buscando quando vai jogar aquilo. Eu acho que não só a tecnologia, mas a mentalidade das pessoas que consomem jogos também evoluiu, né? Ao decorrer dos anos. Antes a galera queria algo muito mais direto e simples, né? Algo mais divertido, mas com o passar dos anos e tudo mais, o pessoal começou a querer jogos mais elaborados, jogos mais diferentes. Então a mentalidade das pessoas que são gamers, acho que deu uma mudada e também ajudou a indústria
indústria a evoluir dessa forma. E acho que jogo de terror é um ótimo exemplo, na verdade, porque eu sou apaixonada por jogo de terror, por exemplo, mas eu não me divirto jogando. O que eu gosto é justamente esse feeling de incômodo que um jogo de terror pode passar. Acho que é talvez provavelmente o exemplo mais óbvio, né? Porque a proposta dele não é de diversão, é de ser assustador, né, no geral. E é uma parada que eu gosto bastante, assim. Eu não sei explicar, mas é um tipo de experiência que eu acho engajante. Eu acho que essa talvez seja a palavra, assim. Jogos não precisam ser necessariamente divertidos, mas engajantes de alguma forma. Eu ia falar antes da Tainá começar a falar, porque eu conversava com o que o Marcelo falou do jogo de terror e acabou que a Tainá falou essa coisa de, tipo, não saber explicar o sentimento, né? Mas que você gosta e você fica engajado ali na parada. Eu acho que tem essa diferença entre a diversão e o engajamento. Alguns jogos buscam que o jogador fique engajado ali, sem necessariamente ele estar se divertindo com a experiência que ele tá tendo, né? E a gente falou sobre outras mídias antes, e tem um cara, né, do cinema, um pouco famoso, que é o Hitchcock, né? Putz, não conheço, mano. Enfim, dá um Google aí. Ele fala sobre o medo, né, e sobre essa sensação do medo. Ele foi questionado uma vez, né, em algumas vezes, na verdade, em entrevistas, sobre essa sensação do medo, do susto, do suspense que ele criava nos filmes dele, e ele fala que, tipo, existe um fascínio na natureza humana de quando ela é colocada numa situação em que, tipo, ela não sabe o que vai acontecer, sabe? Então você fica preso naquilo ali, e aí nasce o suspense, né? E aí pode te levar a uma coisa de muito terror, um susto, não sei o quê, ou não. Ou pode só chegar numa conclusão que você não esperava, uma coisa misteriosa ali que ficou te prendendo. Então, tipo, segundo o Hitchcock, quando você é preso na teia do suspense ali, você não necessariamente tá achando aquilo divertido. Você tá com seu coração acelerado, você tá esperando o que vai acontecer, você tá com medo do que pode acontecer, mas você tá preso naquilo ali. E é isso que fazia a base do que ele criava. Ele queria que esse sentimento fosse, tipo, esticado ao máximo ao longo do filme. E ele comenta também que, tipo, no terror, no suspense, existe um manto invisível no protagonista que faz com que as pessoas, no fim, elas sempre fiquem assim, o protagonista não vai morrer, né? Tipo, não vai acontecer nada com esse cara aqui, no fim das contas. Eu tô nervoso, mas eu sei que vai dar tudo certo, porque é o protagonista. E aí ele quebra isso no Psicose, né? Tipo, então, essa brincadeira de, tipo, de dar expectativa, de trabalhar com suspense e tal, é uma coisa que ele fazia muito no cinema e que no videogame é mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, você quando tá jogando um jogo ali em primeira pessoa, tipo, o próprio Resident Evil 7, você tá andando devagar ali, aqueles sons e não sei o que, você pode largar o controle porque você não quer continuar, ou você pode ficar muito dentro da história e querer continuar, tipo, cara, o que aconteceu? Onde é que tá a Mia nessa parada, sabe? E continuar jogando ali naquele início do jogo. Eu acho que é um pouco esse sentimento do jogo de terror, né? Que desperta na gente, assim. Nem todo mundo gosta de sentir, mas algumas pessoas adoram. Sim, eu dou como exemplo até o próprio The Last of Us Part 2, assim. Quando tava chegando no final daquela espiral de loucura, eu não queria fazer o que o jogo tava falando pra eu fazer. Só que, ao mesmo tempo, eu tava assim, cara, eu só quero que essa porra aqui acabe, porque eu tô completamente traumatizado por causa desse jogo. Absolutamente tudo que acontece aqui tá acabando comigo e eu quero que isso acabe o mais rápido possível. E aí você vai até o fim justamente porque você quer que aquela experiência acabe, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, dessa coisa da gente entrar tanto naquela história que a gente quer pôr um fim naquilo, sabe? Porque se a gente não fechar aquele ciclo ali, se a gente não terminar de fazer o que o jogo propõe a gente pra fazer, parece que a história vai permanecer inacabada. Sabe aquela coisa quando você tá lendo um livro e aí você tá tão engajado que você pensa assim, cara, se eu parar de ler, os personagens vão ficar travados no tempo e eles não vão conseguir se livrar da história do livro, sabe? No videogame isso é até mais forte porque é você controlando a personagem. Sim. Inclusive, o próprio Neil Druckmann, né, o diretor criativo do The Last of Us, ele falou sobre exatamente isso que a gente tá conversando agora, antes do jogo ser lançado, que foi uma frase que ele soltou que não ressoa muito bem entre a comunidade, pelo que eu me lembro, porque ele falou assim, abre aspas, não usamos a palavra divertido pra The Last of Us Part 2, a gente usa envolvente, o que pode parecer uma diferença pequena, mas é importante. Quando ele falou isso, antes do lançamento, todo mundo ficou meio, o que ele quer dizer, sabe? E não ressoa tão bem assim com os fãs, assim, ficou como que o jogo não vai ser divertido. Só que faz total sentido quando você vê o resultado final de The Last of Us Part 2. A intenção deles era justamente ser provocativo, passar essa sensação que Neil Cardoso sentiu ali, de você se sentir incomodado com o que você tá jogando. Assim, o The Last of Us Part 2 pra mim também passou esse sentimento, porque eu sou muito fã da franquia, eu sou muito apegada aos personagens, então foi uma experiência muito pesada, e eles tinham a intenção de provocar coisas além da diversão ali. Claro que eu considero a jogabilidade divertida, gosto bastante da jogabilidade, apesar de muita gente criticar, mas a ideia deles quererem que você sentisse
sentisse algo, independente do que fosse, tá presente ali no jogo, sabe? E foi traumático pra você também? Sim, bastante. Eu não consegui jogar de novo. Eu também. Mesma coisa. Eu não me vejo jogando esse jogo de novo nunca mais, tá ligado? Eu acho que eu nunca mais vou tocar nele. Mas ao mesmo tempo, The Last of Us, tipo, jogar de novo, pra mim, a virada dessa parada da sensação do tipo, cara, eu não quero ter que fazer isso, é quando o jogo te coloca no papel da Abby. Foi a primeira sensação que eu tive quando eu peguei o controle dela pela primeira vez. Cara, o jogo vai me fazer mesmo jogar com a personagem que matou. Por que ele tá fazendo isso comigo? Sabe? Eu não quero jogar com ela. E aí, com o tempo, o roteiro faz um trabalho excelente de fazer você se apegar a ela e entender ela, né? Até que chega um momento ali que, novamente, você não quer continuar, novamente você não quer estar naquela situação e tudo mais. E eu acho que jogando novamente, todas essas sensações que são muito explosivas quando você tem um contato a primeira vez, não vão se repetir. Vai ser desagradável de qualquer jeito, sabe? Só que não vai ser da mesma forma, assim. Eu não tentei jogar de novo, porque eu não quis passar por isso de novo. Não vai bater igual, né? Sim. Eu já sei que o jogo vai me colocar pra controlar ela, sabe? Eu já sei que eu vou ter aquela cena do teatro lá que elas brigam e que é horrível e tudo mais. Então, assim, eu meio que já espero, sabe? Mas a sensação da primeira vez é foda. É muito doido tu falar isso, porque eu tenho exatamente a mesma coisa, só que quando eu tô jogando com a Ellie, não quando eu tô jogando com a Abby. Então, isso que eu ia comentar. O incômodo, pra mim, com o The Last of Us Part 2, começou bem antes da Abby. Eu sou muito fã da Ellie, ela pra mim é a minha personagem favorita de tudo, assim. Me identifico bastante com ela. E ver a forma como ela tava na jornada ali, de, enfim, assassinar quem quer que aparecesse na frente. E também tem aquela mecânica, né, de os NPCs terem nome, terem o cachorrinho. Tudo aquilo ali já tava me fazendo mal, sabe? Tudo aquilo já tava me incomodando. Então, pra mim, essas duas partes do jogo me incomodaram de formas diferentes. Então, o jogo inteiro é desagradável pra mim. Mano, quando chega ali naquela cena final lá do barco, eu tava desesperado, mano. Eu tava apertando o botão sem ver o que eu tava fazendo, mano. Porque eu tava chorando pra cacete. Esse jogo me traumatizou muito, cara. É muito bizarro. Eu acho que pesa muito, eu não sei pra vocês. Pra mim, pesa bastante. O fato de eu ter jogado ele, dele ter saído, né? No meio da pandemia, e de eu ter jogado ele naquela época muito bizarra de junho, julho de 2020. E no fim, não só o jogo é muito pesado, mas acho que a gente tava num contexto muito pesado também, né? E eu acho que, pelo menos comigo, o que você tá passando na sua vida no momento que você joga muda o jeito que você vai lembrar daquele jogo. Tem jogos que, sei lá, que eu joguei em épocas bem escrotas da minha vida. Esses jogos não foram feitos pra ser incômodos, mas eles me trazem lembranças ruins. Entende o que eu quero dizer? Mas aí é uma coisa meio extra-jogo, né? Sim, sim. Eu acho que o The Last of Us, ele tem um incômodo que é do jogo mesmo, assim. Que eu acho que em qualquer momento da minha vida, eu ia jogar e ia ficar incomodado demais, sabe? Não, ele tem isso. Evidentemente, ele não foi planejado pra sair no meio de uma pandemia global. Mas aconteceu que ele saiu, eu acho que somou tudo. O que eu acho que é legal falar do The Last of Us Parte 2, principalmente como exemplo, é que não é o incômodo pelo incômodo. Tipo, eu não acho que o jogo foi pensado pra provar que o jogo pode causar outras sensações além de diversão. Não, eu acho que esse incômodo tem um propósito. Eu acho que, de um jeito bem resumido, o que eles queriam passar ali é como que as pessoas entram nessa espiral de ódio e vingança e como que isso não acaba se alguém não romper esse ciclo, sabe? Ou seja, tem uma mensagem e pra passar essa mensagem, ele tinha que colocar nessa posição que você entende que tá errado e que você entende que não deveria ser daquele jeito. Só que no meio do que o personagem tá passando, parece que é a única saída possível, assim. Ele meio que quer te fazer sentir como que uma pessoa chega nesse extremo. Isso é incômodo, né? Não tem como. Mas eu acho que a maior dor pra mim do The Last of Us, além da coisa da violência extrema e da personagem que, tipo assim, tá disposta a fazer qualquer coisa, matar todo mundo que tem na frente, cachorro, criança, mulher grávida e foda-se, é ver o resultado disso no final do jogo. Porque o resultado disso pra Ellie foi devastador, mano. Ela não conseguia fazer a única coisa que conectava ela ao Joel, pô, que era tocar a porra do violão, que ela aprendeu a tocar. Que ela teve que ir tão fundo na vingança dela e que, tipo, ela perdeu tudo, pô. Perdeu tudo. Yeah. A vida dela acabou, basicamente. Cara, eu queria perguntar uma coisa pra Tainá, porque assim, a gente fez aqui uma listinha com alguns jogos que a gente separou, né, que marcaram a gente de alguma forma e que são não necessariamente divertidos. E o The Last of Us tá na lista dela. Eu acho que o The Last of Us tá meio que na lista de todo mundo, apesar de não estar escrito aqui. Não sei o Marcelo, mas eu e o Cardoso, na época que o jogo saiu, a gente curtiu e tal. Curtiu entre várias aspas. A gente gostou do jogo, né? Não, é porque a gente tá falando o tempo inteiro aqui contra a experiência traumatizante. Então,
Então, mas exatamente esse é o ponto, assim, tipo, no fim, Tainá, pra você, assim, tem todas que a gente acabou de falar, que é desagradável e o caralho, e o nosso tema do episódio hoje é exatamente, tipo, o jogo não precisa ser divertido e não necessariamente ele é ruim quando ele não é divertido, tipo, então, o que te fez seguir até o fim? O que te fez jogar ele até o fim e te manter dentro da história? E também se você gosta do jogo, no fim das contas, depois da experiência que você passou. Então, eu acho que tanto com o The Last of Us Part 2 quanto com outros jogos que são desagradáveis de forma proposital, o segredo é se a pessoa compra ou não a ideia, a proposta ali do jogo. E o The Last of Us, apesar dele ter me incomodado, eu ter chorado, sabe, durante a jogar e tal, eu comprei, tipo, a ideia. Eu falei, cara, eu entendi o que eles querem fazer aqui, sabe? E eu quero ver como que isso reflete em mim como fã. Porque eu fiquei curiosa pra ver, porque eu tava sentindo muitos sentimentos jogando o jogo. Então, eu achei curioso justamente porque eu adoro esse debate de que o jogo não precisa ser necessariamente divertido, ele pode ser engajante de outra forma. E eu tava interessado em ver como o jogo tava me impactando, sabe? Eu tava entendendo até mais questões morais em relação a mim com o jogo. E eu achei isso interessantíssimo, sabe? Um jogo que, vamos lá, a gente voltando no tempo aí, um jogo eletrônico era pra ser só divertido, um jogo eletrônico tava fazendo eu questionar meus dilemas morais e éticos, basicamente. Então foi isso o principal que me pegou, não só o The Last of Us Part 2, mas outros jogos que eu também considero que não são divertidos de forma proposital e são desagradáveis mesmo pra fazer você pensar, assim. Por isso que eu cheguei até o final, mesmo me incomodando pra caramba. Justo. Você ia falar, Cardoso? Eu ia falar, porque o Marcelo está trazendo muito também, é uma coisa que é interessante, que é a experiência extra-jogo, né? Que são coisas que não necessariamente estão no jogo, mas que afetam a nossa experiência e se faz o jogo ficar desagradável ou não. E um que eu não tinha incluído na minha lista aqui, mas depois da nossa conversa me veio, justamente por causa dessa experiência extra-jogo, é o Death Stranding, né? Porque joguei o Death Stranding em 2021, quando saiu a Director's Cut. E, cara, é muito bizarro como esse jogo, em 2019, basicamente previu a pandemia de Covid, né? Porque quando tu joga o jogo, tem várias ideias ali, várias coisas que, tipo, pra quem viveu a pandemia, pra quem tava no processo de, né, 2021 ali, a gente ainda tava no auge da pandemia e tal, era meio aterrorizador, ao mesmo tempo que eu, tipo assim, tinha que desbravar aquilo dali, tinha que entender pra onde o personagem ia, e de alguma maneira, tipo assim, por mais que aquela experiência fosse muito aterrorizante por causa da pandemia, o jogo me dava uma certa esperança, assim, porque o jogo é meio que sobre isso, né, sobre você se reconectar com as pessoas, se reconectar com as pessoas à sua volta e tal. Então, é interessante isso, né, porque ele é um jogo que me traz lembranças ruins por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo ele me dava uma esperança de que tudo aquilo dali ia passar, porque as pessoas iam se reconectar no final, né. Então, Death Stranding, pra mim, eu acho que é um jogo que tem muito essa pegada. Eu acho que o próprio Kojima teve algumas falas falando sobre diversão em Death Stranding. Se eu não me engano, ele falou assim até que ele queria criar um gênero novo, né, com o Death Stranding. E ele falou assim que não necessariamente ia ser divertido pra todo mundo, mas que essa também era a proposta do jogo, assim, era pra você sentir sentimentos, uma excelente frase que eu acabei de soltar agora, que não fosse necessariamente divertido, assim, mas que você sentisse algo. E eu acho que Death Stranding consegue muito fazer isso, assim, também. E o próprio Kojima mesmo falou, assim, acho que se eu não me engano ele falou assim, ó, que não seria um gênero novo se ele fosse igual pra todo mundo, se ele fizesse as pessoas se sentissem da mesma forma, sabe, como, sei lá, você jogou o jogo e você falasse, tipo, é bom, é ok, sabe? Então ele queria provocar e falar assim, é um gênero que não vai ser divertido pra todo mundo. Então acho que ele conversa muito, né, com essa proposta. E ele conseguiu, né? Porque tem muita gente que odeia e tem muita gente que ama esse jogo, né? Uhum, com certeza. Então ele com certeza não foi divertido pra todo mundo. É doideira que, tipo, a gente tá pegando exemplos de jogos que tentam coisas diferentes e não se propõem, meio que não se limitam, né? Porque eu acho que esse lance de jogo ter que ser divertido, aí a minha opinião sobre a pauta, é uma limitação. Não que um jogo, sei lá, Astro Bot seja mais limitado que The Last of Us, ou seja um jogo pior por causa disso. Mas eu acho que a forma de pensar videogame como tem que ser divertido, eu acho ela limitada pro potencial que videogame tem, assim, né? Só que, por exemplo, o Kojima tinha isso em mente. O Neil Druckmann tinha isso em mente. Só que quando a gente passa pra essa coisa extra-jogo, é bizarro que qualquer coisa pode deixar de ser divertida dependendo da maneira como a pessoa encara. Porque eu pensei nesse assunto lembrando daquele documentário King of Kong, sabe? Tô ligado. É evidente que Donkey Kong foi pensado pra ser divertido, pra ser viciante, pra ser lúdico. Só que aqueles caras estavam
estavam num contexto de obsessão. Pô, quem viu o filme, inclusive recomendo bastante, você vê que eles estavam num ponto em que era tudo menos divertido jogar Donkey Kong. Assim como eu acho que, sei lá, pro Tokido, a rotina dele com Street Fighter 6, se você perguntar, pô, o seu dia a dia com o jogo é divertido? Ele vai falar, não. Alguns momentos, sei lá, que eu tô jogando com algum brother sábado à noite, ou que eu ganho uma partida muito foda no campeonato, mas eu duvido que ele se divirta o tempo todo jogando Street Fighter. Eu acho que a gente falou aqui de terror, a gente falou de jogos que incomodam a gente de diferentes formas, né? E existem outras maneiras do videogame engajar, ou... Qual foi a palavra que a Tainá usou, que o Neil Druckmann falou? Que não era divertido, era o quê? Envolvente. Envolvente, né? Do jogo ser envolvente de diferentes formas, a gente pode citar, sei lá, jogos simuladores. Se você parar pra pensar, até o Word antigo, com aquele clipe que ficava conversando com você, era uma experiência interativa ali de alguma forma. Tem uns simuladores feitos pra empresas e tal, que quase cruzam a linha do jogo ali. Dá pra gente citar vários exemplos, mas acho que a gente pode entrar nos jogos que a gente separou aqui e que trazem essas diferentes sensações. O Cardoso citou o Death Stranding, a Tainá trouxe o The Last of Us, né, que acabou entrando aqui na pauta. A Tainá tinha separado, a pauta roubou dela. Organicamente ele entrou, né, no assunto. Exatamente. E a gente separou outros aqui, que eu acho que são bem diversos e trazem diferentes sentimentos, assim. Você quer puxar um, Marcelos, da sua lista? Pô, sim. Antes de falar do jogo que eu quero falar propriamente dito, eu só queria dar um exemplo de terror que acho que me marcou muito. E eu tenho dificuldade de jogar esses jogos num geral. Tô tendo isso com Silent Hill 2. Mas... quando o Cardoso tava falando de trabalho lá no começo, ou de ter que trabalhar, ou da Tainá nas férias, ter vontade de trabalhar, isso é uma coisa de escolha, eu acho que o que aconteceu comigo com jogos de terror é que tentaram me fazer jogar sem que eu quisesse jogar, sabe? Pra eu provar que eu tinha coragem. E eu não queria jogar. E eu acho que o que eu quero dizer com isso é, você estar fazendo uma coisa porque você quer fazer aquilo, muda muito a sua experiência com a parada. E eu acho que, às vezes, você se forçar a jogar qualquer coisa, mesmo que ela seja feita pra ser divertida, vai matar a experiência. Cara, isso é muito forte, tá? Isso que você falou agora. Porque, tipo, eu tenho uma relação com o terror, é meio isso assim, eu admiro, eu acho muito legal. No passado, eu tinha mais interesse por esses jogos e até conseguia jogar melhor esses jogos, e hoje já nem tanto, assim. E eu acho que hoje, talvez, eu seja um pouco afetado por essa sensação de, tipo, cara, eu acho que eu tenho que jogar isso aqui. Tipo, eu não posso deixar de jogar Alan Wake 2, porque é um jogo grande, é um jogo importante, é a sequência de um jogo que eu gosto muito. E aí quando eu me deparo com um jogo extremamente assustador, muito mais do que o primeiro, eu penso, cara, acho que eu não consigo jogar isso aqui, mas eu tenho que jogar isso aqui, mas no fim eu não consigo. Faz sentido? Uhum. Enquanto lá atrás, tipo, o próprio PT, que a gente já falou várias vezes aqui, eu joguei ele porque eu quis. Eu ouvi um amigo falando que tinha saído, que não sei o quê, aí eu, porra, eu vou ver o que é isso aqui. E aí eu fui jogar, eu ainda nem sabia que era Silent Hill, eu só sabia que era um jogo que tinha um Kojima envolvido. E aí eu fui pegar pra ver, depois eu fui atrás pra saber do que se tratava, e eu joguei porque eu quis, assim, eu fiquei curioso pra jogar ele, e eu fui, chamei um amigo lá em casa, a gente jogou e tal, todo mundo com medo, foi engraçado. Ele acabou virando um evento dentro da minha casa, tipo, toda pessoa que ia lá em casa eu botava o controle na mão e falava, joga isso aqui, sabe? E a pessoa ficava apavorada. Mas no fim eu fui muito mais motivado pela minha vontade de desbravar a parada do que uma sensação de eu tenho que jogar isso aqui pra entender o que é isso, ou pra sentir isso aqui que as pessoas estão dizendo que eu tenho que sentir, sabe? Curioso. Total. Pra gente que trabalha com isso é muito forte, né? Pelo menos pra mim. Eu adoro a sensação de entregar o review de um jogo e aí eu poder voltar pra ele no meu ritmo, do meu jeito, sabe? Uhum. Já fiz o texto, já zerei, agora eu vou começar um save com outra build, agora eu vou fazer side quest, porque sou eu que tô, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, indo fazer aquilo. Dito isso, eu queria puxar um jogo, já que a gente falou muito de Kojima, eu queria puxar Metal Gear Solid 2, que é um desses jogos que as pessoas atribuem a salto do ponto de vista temático, do ponto de vista de abordagem, de gameplay, de história, de fazer coisas que não eram exatamente o que a gente queria ver, ou que não era exatamente o que a gente esperava, e de causar esse incômodo, assim. O Metal Gear Solid 2 faz isso de várias maneiras, mas eu acho que, antes de tudo, ele brinca com a expectativa que a pessoa tem com o jogo.
Porque presume-se que quem tava ansioso pelo Metal Gear Solid 2 jogou o primeiro. E eu acho que o que o jogo faz é, vocês gostam de Metal Gear Solid, então eu imagino que vocês querem Metal Gear Solid de novo com gráficos melhores, já que agora a gente tá no PlayStation 2. E ele finge que é isso no começo do jogo pra virar o oposto do que as pessoas queriam. Ele tira o Snake das suas mãos, ele tira essa fantasia de poder do espião gostosão, de voz rouca, te coloca em um personagem que a princípio todo mundo deve ter achado patético, que é o Raiden, que ele é o oposto, o extremo oposto do Snake. Ele é masculado, ele é inseguro, ele é fisicamente o oposto dele, né? Ele é mais andrógeno e tudo mais. Principalmente no final do jogo, que eu acho que hoje em dia já é senso comum, mas eu não vou spoiler. O jogo começa a brincar com o fato, sei lá, da gente ter uma noção de como o jogo deveria funcionar. E aí ele vai pra outras direções. Ele começa a fingir que tá bugando, a história começa a ficar totalmente bizonha, os diálogos deixam de fazer sentido, até que chega um ponto em que você entende o que Kojima quer passar com aquilo. Sei lá, eu fiquei fascinado jogando Metal Gear Solid 2. Eu acho que na indústria AAA é a experiência mais forte que eu já tive com um jogo, mas eu acho que divertido não descreve. Tipo, o que eu senti no final desse jogo, além, sei lá, de espanto, assombro, foi... É muito estranho de expressar, mas quem jogou vai entender. Eu senti que eu tava conversando com alguém. No caso, eu tava conversando com o jogo. Ou de alguma maneira muito maluca, conversando com o Kojima. E eu senti que esse alguém com quem eu tava conversando me entendia. Cara, isso é muito maluco. Eu senti que o meu Play 2, no caso o Play 3, né? Porque eu joguei o Collection. Que o que tava acontecendo na minha TV tava de fato conversando comigo e tava entendendo o que eu tava sentindo. E é bizarro. Eu não sei quem daqui jogou o Solid 2, mas ele me passou esse sentimento de que eu no meu quarto, na puta que pariu do Jaçanã, tava sendo entendido e compreendido por um maluco que pensou essa desgraça lá no Japão, sabe? Cara, é um sentimento bem próprio, né? Uma experiência bem sua. Sim. Não passei por esse sentimento, gosto muito do jogo, mas não é o meu favorito. É um jogo que me traz sentimentos meio misturados, assim. Talvez seja um pouco o que aconteceu com você, né? É difícil até de descrever, mas principalmente se você jogar em sequência, se você joga o primeiro Solid e vai pro 2, ele te faz sentir como se você estivesse jogando o primeiro de novo, só que alguma coisa tá muito errada. E aí, quando ele desvia totalmente do que deveria ser um Metal Gear Solid, a princípio você só fica confuso e muita gente ficou muito contrariada, né? Ele é um jogo cult hoje em dia, e normalmente as coisas que a gente usa esse termo cult, elas viram isso depois. Quando elas chegam, elas não são exatamente muito bem recebidas, são coisas que a gente fala que são à frente do tempo, assim. E o jogo foi muito divisivo quando ele saiu. Você procura textos das pessoas decepcionadas, indignadas, o fandom, né? Acho que quando a Tainá falou de The Last of Us, ela trouxe um pouco esse assunto. A comunidade de fãs do jogo, principalmente, se sentiu afrontada pelo jogo. Que eu acho que era o que o Kojima passar, né? Questionar essa idolatria ou o seu papel dentro dessa dinâmica e tal. Que é mais ou menos o que acontece com The Last of Us Part 2, que é um jogo super divisivo também, principalmente do ponto de vista da comunidade. Eu acho que a imprensa, no geral, curtiu o jogo foi super bem avaliado, ganhou vários prêmios e tudo mais, mas a comunidade mesmo ficou muito dividida por vários motivos podres, né? Mas também pela coisa de simplesmente tirar o Joel do jogo. Colocar você em toda aquela situação difícil que o jogo coloca o jogador, sabe? E muita gente não gostou de passar por isso, assim. Simplesmente não consegue tirar essa cortina da frente pra olhar o que é o jogo, sabe? De fato, como ele opera para além desses sentimentos, assim. Simplesmente não gostei porque não queria que fosse assim, sabe? E acho que Metal Gear é mais ou menos a mesma coisa, né? É muito o que as críticas falavam na época, assim, que elas começaram a sair e tudo mais sobre The Last of Us Part 2, é que as pessoas não estariam preparadas para a proposta do The Last of Us Part 2. E eu concordo, assim. Acho que, na verdade, nem eu mesma estava preparada, porque, como eu falei, eu sou muito fã da franquia, dos personagens, e o que ele propõe é uma parada pesada, uma parada, assim, que você realmente vai parar e pensar. Então, muitos críticos falavam assim, ó, vocês não estão prontos pra isso. E eu concordo. Eu acho que até hoje, talvez, não estão prontos pra essa proposta, porque a proposta dele é justamente ser super desagradável e te botar pra pensar e ser divisivo. E acho que o Neil Druckmann mesmo falou depois, assim, que teve muitas críticas, né, depois do lançamento, que ele prefere que as pessoas sintam algo muito forte em relação ao jogo, mas não indiferente, não zerar o jogo e falar, ah, é bom, é meh, sabe, é ok. Tipo, ele prefere que alguém odeie o jogo, mas sinta algo muito forte, do que a pessoa saia indiferente, sabe? Que nem eu falei, eu me sinto assim, eu não tô pronta pro The Last of Us Part 2, por vários motivos, assim, como fã. De novo, né, é um jogo, assim, que é um excelente exemplo pra tudo que a gente tá conversando aqui. Nós 4 terminamos e a gente continua
não estando pronto. Exato. Só pra fechar o que eu tava falando do Metal Gear, eu acho que o jogo pode ser muitas coisas. Assim como a Tainá falou que gosta do combate, de várias mecânicas de The Last of Us, pô, eu adoro o stealth de Metal Gear, eu adoro as possibilidades que você tem de brincar com cenários, são meio que playgrounds, né, de espionagem. Eu acho o jogo que tem momentos muito engraçados. O momento em que você tá andando numa tubulação na estação lá, e aconteceu comigo pelo menos, e o Raiden tropeça num cocô de gaivota, cai no mar e morre, e você tem que tentar de novo, cara, eu passei mal de dar risada disso. Então, eu acho que tem isso também de que os jogos não são uma coisa só. Eles não são só incômodos, ou eles não são só divertidos. Eu acho que eles podem brincar, né, com contraste e tal. O final, de novo, sem dar spoiler, da mesma maneira como Death Stranding meio que antecipou a pandemia, o final de Metal Gear Solid 2 tem uns comentários sobre os rumos da era digital e um jogo de 2001, né? Que eu acho que ele é ainda mais pesado jogando hoje em dia. Sabendo o que a internet virou enquanto instrumento de controle, assim... Pô, fiquei triste. Eu fiquei... Pô, o jogo aqui era meio que um exercício de especulação, né? Quase que uma distopia, uma ficção científica, imaginando pelos diálogos pra onde o mundo poderia ir. E a gente foi pra uma direção que se pá até pior. Então ele é incômodo, acho que é isso. Justo. E você, Dan, que jogo você trouxe? Eu separei alguns aqui, fiquei na dúvida de qual eu ia puxar, mas eu vou trazer um aqui que é o SimCity. Mais especificamente o SimCity 2000, que foi o que eu mais joguei. Cara, ele é um jogo... Não sei se vocês jogaram e tal, se vocês são muito familiarizados, mas muita gente já ouviu falar do SimCity, né? O SimCity é basicamente um jogo de administração de cidade. E que você é uma espécie de um prefeito ali, sei lá, e você tem que construir ali uma cidade. Você tem várias opções, né? Tem os mapas que já são mais ou menos construídos e você tem que ir em cima. Tem outros que você começa literalmente do zero, tendo até que ajustar o solo, né? Pra você poder tirar as montanhas e tal. Lidar com a geografia local pra poder construir a sua cidade. E as primeiras horas jogando SimCity, na minha experiência, sempre eram muito divertidas. Porque é o momento em que você pensa como que você quer esteticamente a sua cidade. Como você quer que ela vá funcionar. Eu quero que a área agrícola seja aqui no canto esquerdo. Eu quero que tenha um trem que vai levar essa área até o centro da cidade. Ou até a área industrial e tudo mais. Então, pensar essa parte pra mim era a parte divertida do SimCity. Quando você entrava no modo construtor e ia fazendo a coisa ali. E quando você dava o play no jogo, que é tipo o The Sims, né? Quando você dava o play depois de construir a sua casa ou comprar suas coisas e finalmente começar a vida ali, no SimCity tinha essa mesma dinâmica, você começava a ter que lidar com a realidade de administrar uma cidade. E não era divertido. Era extremamente incômodo você ter a sua equipe ali, né? O secretário de transporte, o secretário de sei lá o que, em cima de você, porque, cara, o dinheiro tá saindo e não tá funcionando, a cidade não tá fluindo, o trânsito está uma merda, as pessoas estão se mudando, tá tudo dando errado, e você começava a falir, e aí o dinheiro começava a ir embora, e aí se você não tivesse ido nas opções e desligado as catástrofes, do nada vinha um alienígena gigante que destruía um pedaço da sua cidade, e aí fudeu, eu não tenho dinheiro porque tá tudo em crise. Todo esse cenário, cara, é como se você estivesse fazendo um trabalho, assim, sabe? Você tem que seguir as regras aqui do jogo, que são regras baseadas na realidade, porque ele era um simulador de cidade, assim, de administração de cidade. Mas por mais que esse sentimento todo fosse parte do jogo e da experiência de você jogar o SimCity, eu queria continuar jogando, eu queria aprender a driblar esses problemas e tornar aquilo ali legal, e tornar aquilo divertido. Então, era um sentimento engraçado, que é tipo assim, ele era divertido em um momento, depois ele deixava de ser divertido, mas eu jogava ele em busca de deixar ele divertido de novo, sabe? E o engajamento que o jogo trazia pra mim era esse. Era tipo, cara, eu preciso entender como fazer o jogo não dar tudo errado, como a bomba não explodir, não entrar numa crise profunda, pra que eu consiga continuar me divertindo com o jogo, porque quando dava tudo errado eu não me divertia. Só que era tenso todo esse negócio. E de certa forma isso me lembra um pouco a experiência que a gente tem com os jogos Souls, assim, da vida, sabe? Eu preciso aprender a lidar com esses inimigos, eu preciso aprender o timing do combate, eu preciso aprender a fazer a build correta pra que eu consiga lidar com esses adversários, e aí eu
eu seja recompensado com a sensação que eu tenho quando eu finalmente aprendi a jogar, sabe? Então, não necessariamente o processo todo é divertido, não necessariamente a gameplay toda é divertida, mas a sensação que eu buscava jogando o SimCity era uma sensação meio indescritível de tipo, eu consegui, sabe? Não sei dizer se isso é exatamente divertido, se eu tava realmente buscando diversão ou se eu só tava buscando uma recompensa, sabe? Que o jogo me dava ali e que não é muito palpável de se explicar, assim. E eu joguei muito SimCity, eu fui fissurado nesse tipo de jogo durante uma época, depois teve Roller Coaster Tycoon, outros jogos semelhantes, assim, de PC, e que tinham mais ou menos essa mesma dinâmica e que traziam mais ou menos esse mesmo sentimento desses simuladores e que eu gostava muito, assim. E quando veio a ideia de fazer essa pauta, o primeiro jogo que veio na minha cabeça foi o SimCity, por causa desse sentimento estranho que eu tenho dificuldade de explicar, mas que eu gosto, sabe? Do SimCity, assim. Não sei se vocês jogaram SimCity, se jogaram esse tipo de jogo, se vocês gostam desse tipo de jogo, mas não sei se fez sentido também o que eu falei. Cara, eu jogava aquele de hospital, eu acho que tinha um sentimento mais ou menos parecido. Team Hospital. É muito bom, inclusive. É aquele que o bonequinho pegava aquela doença que a cabeça dele ficava gigante, né? Nossa, esse é muito bom. Você me falando me trouxe uma cena que é uma referência que eu sei que a Tainá vai gostar muito, mas existe um anime, um desenho animado japonês. Avatar, a Lenda de Aang. É esse mesmo. Chama Haikyuu. É um mangá também. E tem um personagem chamado Tsukishima que, a princípio, ele joga vôlei meio porque foda, é um anime de vôlei, né? E tem um momento que ele tá num treinamento de verão que um outro personagem pergunta pra ele se ele gosta de voleibol. E ele fala, acho que não sei, talvez. E aí o cara responde, deve ser porque você é ruim. E eu acho que bate com o que o Dan tava falando. E aí ele faz meio que uma profecia, né? Quando chegar o momento pra você em que você consegue se expressar dentro da quadra, imaginar uma coisa, fazer aquela coisa acontecer, vai ser o momento que você vai se apaixonar por voleibol. E a Tainá sabe como isso acontece depois, é a melhor cena já escrita pelo ser humano. Mas eu acho que bate muito com isso que você falou de Souls, né? Eu coloquei Demon Souls na minha lista, acho que eu não vou ter tempo de falar dele depois, mas o resumo é justamente que eu penei muito até ele ficar divertido. E ele ficou divertido quando eu entendi o que estava acontecendo na minha TV, porque no começo eu tava só, que jogo tá acontecendo? O que é isso? Sabe? Por que eu continuo? O que eu tô fazendo aqui? Cara, Marcelo, eu continuo com esse sentimento. Tipo, eu gosto, tipo Elden Ring, amei, sabe? Um dos melhores jogos que eu joguei recentes, assim. Eu sinto o prazer quando eu finalmente derroto aquele chefe muito difícil, ou quando eu chego num ponto da história mais avançado e eu entendo alguma coisa, blá blá blá. Mas eu não sei dizer se é exatamente divertido, sabe? O que eu sinto. Eu acho que é meio que um prazer de conquista ali, mas que não necessariamente é diversão, sabe? Tipo, o combate é divertido? Não sei. Eu fico muito tenso jogando, eu não sei se eu tô me divertindo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de jogar. Eu não consigo parar de correr atrás desse resultado, que é o que acontece quando você conclui alguma coisa num jogo desse tipo. E aí, novamente, eu traço o paralelo com SimCity. É o mesmo sentimento que eu não sei explicar, mas é muito parecido, sabe? Eu sinto que é uma recompensa que o jogo me dá, só que eu não consigo explicar o que é essa recompensa, sabe? Eu não consigo explicar o que eu sinto quando eu tenho essa recompensa. Eu não sei se é alívio, eu não sei se é paz, eu não sei se é uma explosão de alegria, não sei. Eu só sinto. E eu acabo querendo mais daquilo, sabe? Doideira. Com Souls, eu acho que o conceito de diversão vem até depois, assim, do gameplay, talvez. Porque, como vocês falaram, a jogabilidade, o conceito do Souls, ele é punitivo. Ele quer que você rale lá e, enfim, busque uma estratégia sua mesmo. E aí, o sentimento de diversão, pelo menos pra mim, vem depois quando derrota um chefão e é recompensador, assim. Não, essa hora... O fator diversão vem depois, então é um jeito diferente também de olhar pra diversão em um jogo. Tipo, ele é justamente muito difícil pra te dar essa sensação de, caraca, eu sou muito foda, eu consegui matar esse chefe aqui que é difícil pra caralho. Tipo, eu mato um chefe do Elden Ring gritando pra televisão, pô. É isso, tipo, gritando, você não é ninguém! Não te matei! Você não é nada! Exato. Acho que não tem uma alma na história da humanidade que tenha sentido diversão quando você, sei lá, morre uma vez, aí você tinha 30 mil runas, você tá indo pra lá de novo e você tropeça no abismo, você é encurralado por uns bichos meio bosta e você perde tudo. Porra, isso é tudo menos divertido. Você consegue imaginar o jogo sem isso?
Tipo, não. É verdade. Eu acho que assim, eu compartilho dos que a Tainá e o Cardoso falou, mas eu reforço que eu não sei se eu alcanço essa diversão, sabe? Tipo, eu acho que pra mim é como se, tipo, sei lá, você passa muito tempo carregando um peso. Tipo assim, cara, eu tô aqui, eu vou andar da minha casa até 2 quadras à frente carregando um saco de cimento que eu tenho que levar pra lá. O momento que você coloca o saco de cimento no chão não é necessariamente divertido, sabe? É uma sensação conclusiva ali, tipo, terminei isso aqui. Tipo, ai, que bom, terminei. Minhas mãos estão leves agora, eu posso respirar, eu posso descansar. Isso não é necessariamente divertido. E é mais ou menos isso que eu sinto com Dark Souls, com Elden Ring e tal. Eu gosto da sensação, mas não necessariamente eu acho que aquilo ali foi divertido, sabe? É simplesmente o primeiro gole de coca depois da academia. É tipo isso, cara. É o banho gelado depois de você correr no calor, sabe? É você ir ao banheiro depois de estar segurando por muito tempo, sabe? É essa sensação, assim, que não é exatamente divertido. Sei lá, eu não vou fazer xixi no banheiro e que divertido, sabe? É só simplesmente... Depende do nível etílico da pessoa, pode ficar divertido. Pode ser, nível etílico é foda. Cara, a gente acabou de comparar Souls-like com cagada e depois ficar muito tempo segurando. Dá tempo de a gente falar de mais jogo, gente? Não sei. Não, eu acho que agora é o nosso Up Indica, né? Acho que sim. Acho que sim, disse o host do podcast. Eu preciso fazer um alerta, porque eu acho que bate com o tema do episódio. Teve alguns momentos do episódio que a gente falou sobre fatores extra-jogo, ou sobre, sei lá, no caso de Donkey Kong, o exemplo que eu dei, você começar jogando por um motivo e continuar jogando por outro. Acho que é legal essa reflexão agora em outubro de 2024. Caiu a ficha pra todo mundo que o Brasil tá passando por um problema de saúde pública com jogos que não são videogames, né, que são backs. E eu acho que bate muito com isso, tipo, se você passa por essa sensação, você que tá ouvindo já interagiu com essa desgraça de jogo em algum momento, ou você conhece alguém que tá passando por isso, tipo, não caia nessa de que as pessoas estão fazendo com o dinheiro delas ou com a vontade delas o que elas querem. Elas podem ter feito isso na primeira e na segunda jogada, elas não continuam por vontade própria. E eu acho que essa linha entre escolher jogar e jogar porque precisa, porque tem alguma coisa te empurrando pra aquilo, e não necessariamente é divertido, não necessariamente é prazeroso, pode virar uma questão de saúde. Eu acho que era importante fazer esse adendo aqui. E digo mais, assim, não necessariamente isso que você tá experimentando no seu celular, que te dá uma sensação às vezes de vitória e de derrota, não necessariamente aquilo ali é um jogo. Ele opera de uma forma similar a um jogo, mas não necessariamente ele é um jogo de videogame, assim. E essa sensação não é diversão. Pois é. Acho que não dá tempo de falar de mais jogos, assim, acho que talvez a Tainá tenha ficado um pouco frustrada de não ter puxado um jogo, porque a gente roubou o The Last of Us dela. Não, pô, a gente falou bastante dentro do tema, e eu só queria comentar rapidinho, talvez, sobre os jogos que eu trouxe, porque tem a ver, inclusive, com o SimCity, o This War of Mine, que é um jogo ali de gerenciamento e sobrevivência, né? Ele é muito difícil e ele é propositalmente pesado pra mostrar as consequências de uma guerra, então ele é um jogo até usado em faculdades hoje em dia pra educar, né? Porque ele tem esse peso histórico, e eu acho que ele casa muito com o que a gente tava falando aqui. Ele foi feito pra ser desagradável, propositalmente, pra ser difícil também. É um jogo, assim, que me deixou muito engajada, e eu cheguei até o final dele me sentindo muito mal, mas porque eu queria ver o final da história também, queria ver o que acontecia, até por essa proposta de mostrar os horrores da guerra, né? E é uma coisa também que é importante todo mundo saber, então é um jogo que traz bastante esse lado de não é divertido, mas ele é engajante, porque ele tem esse fator de ser desafiador e tal, e traz uma história muito boa também, e é o que me levou até o final dele. Ô, Tainá, só uma coisinha, eu não sabia que o The War of Mine era um jogo de videogame. Sério? É, porque tem o jogo da Galápagos, né? Uhum. O de tabuleiro. Eu achava que era um jogo de tabuleiro. Quando eu vi aqui na lista, assim, eu bati o olho e eu falei, deve ser outro jogo. Aí agora você tá falando, a temática é a mesma, então talvez o jogo de tabuleiro seja baseado no jogo de videogame. Sim, se não me engano, acho que eles lançaram um jogo de tabuleiro depois. Porque esse jogo, ele ficou muito grande, assim, muito grande. Ele expandiu pra caramba. Como eu falei, ele é usado de forma educativa até, por ter esse lado mais voltado pra não ser divertido, mas engajante, apresentando um tema pesado. Cara, eu recomendo muito esse jogo. Ele traz, assim, uma visão importante sobre algo que nem tá tão distante assim nos dias atuais, então ele tem essa proposta pesada de forma proposital. Legal. E qual era o outro que você ia falar? Aí o outro é Papers, Please. Acho que vocês devem conhecer, porque eu amo esse. ele é um jogo indie muito conhecido.
Cara, é basicamente um jogo sobre burocracia, porque você é ali o inspetor de imigração, né? Então você aceita ou nega a entrada e a saída de pessoas do seu país. Ele faz todo o tédio, todo o estresse, todas as coisas ruins que vêm com a burocracia pra apresentar também uma história que instiga o seu lado moral, assim. Então, de novo, ele não é divertido. Ele é um point and click em que você vai literalmente ficar mexendo em documento e analisar datas, analisar, enfim, letras minuciosas de documento, de identidade, e você vai ter que aceitar ou não as pessoas se os documentos estão corretos. Essa é a premissa. Só que daí ele adiciona mais camadas no sentido de que você trabalha pra um país que é opressor. Então, às vezes vai aparecer alguém ali na fronteira que ela só quer sair do país pra viver em um lugar melhor. Ela quer viver sem essa opressão. Aí resta você decidir se você vai deixar ela passar ou não mesmo com o documento errado. Só que isso vai trazer consequência de qualquer forma. Se você recusar ela, vai trazer consequência ruim pra você. Se você aceitar, também vai trazer consequência ruim pra você. Porque no jogo você é um funcionário da fronteira ali, de imigração, e você ainda tem uma família pra sustentar. Então, se você não fizer o seu trabalho à risca e também cumprir uma meta diária, porque você tem que analisar rápido ainda os documentos, você vai fazer a sua família passar fome, passar frio, e a pessoa pode morrer por culpa sua. Então é também um jogo que traz esse lado pesado, assim, traz muita consequência. E, de novo, ele também me fez questionar dilemas morais e éticos meus, assim. Então, nossa, eu gosto muito desse jogo e também é outra recomendação que eu deixo. Boa. Você quer falar os seus também, Cardoso? Eu ia só repassar, um é o GTA, que eu acho que é um jogo que é muito incômodo pra mim e que é um jogo que tem altas críticas sociais muito interessantes sobre a sociedade americana, que basicamente ninguém vê, porque tá todo mundo, sei lá, preocupado em pegar um carro e sair andando, ou pegar uma bazuca e atirar em alguém. O Spec Ops The Line, que é um jogo sobre o trauma da guerra, que eu acho que é um jogaço, é muito bom esse jogo, eu recomendo pra todo mundo até hoje. E o Red Dead Redemption 2, né, cara, que ele é um jogo que pra muita gente ele é incômodo por causa do ritmo do jogo. E eu acho que o ritmo do Red Dead é incrível, é maravilhoso. Acontece algumas coisas ali com o personagem principal e com as coisas que rodeiam ele, que são muito tocantes pra quem jogou o jogo. E é um jogo que não foi feito pra você ficar bem jogando, mas ele é um jogaço também. Achei ele muito foda. É isso. Legal. Quer falar os seus, Marcelo? Cara, eu tinha separado 3 e 2 a gente até que falou bastante, né? Eu falei do Metal Gear. E o que eu tinha pra falar de Demon's Souls, que foi o que eu trouxe, a gente... Falando de Souls-like, pincelou geral. Por que eu coloquei Demon's Souls? Justamente porque foi minha primeira experiência com o gênero. Eu acho que ele foi menos divertido, entre aspas, porque teve esse processo de estranhamento até entender o que eu tava jogando, o que eu tava sentindo em relação àquilo, né? E o outro que eu trouxe é o To The Moon, que é um jogo também muito famoso, muito acessível, né? Muita gente que não é tão ligado em jogos num geral, às vezes foi apresentado a To The Moon e teve uma experiência muito marcante, que é um outro aspecto de videogames, que é o lance de ser muito triste, tipo, muito triste. E dele trazer reflexões sobre os caminhos que a gente toma na vida, ou sobre olhar pra trás e pensar, pô, em tal momento eu não deveria ter dito algo, ou eu me afastei de tal pessoa de bobeira. E ele traz questões sobre neurodivergência também, então é um jogo incrível, com muito pouco, né? Ele é um jogo de RPG Maker, com pouquíssimos recursos, ele traz sensações muito fortes, das mais variadas, e eu jamais diria que ele é divertido. E você, Dan? Era o Sin City, né, que eu falei, e os outros dois que eu separei aqui, um é o Shadow of the Colossus, que acho que é um jogo que eu já falei aqui algumas vezes sobre a minha relação com ele, mas nunca muito a fundo, e não vai ser dessa vez também. Mas é um jogo que ele provoca, na minha visão, né? Ele provoca o jogador de uma forma mais ou menos parecida com o que acontece com The Last of Us Part 2, que você se vê fazendo coisas que você não gostaria de fazer, porque quando você entende do que se trata o Shadow of the Colossus, a sua missão se torna muito árdua, né? Você tá ali rasgando o tecido de um mundo que, se você não existisse, não precisaria acontecer aquilo tudo por um propósito extremamente egoísta, né? O protagonista ali. Esse sentimento ruim de, tipo, estou fazendo a coisa errada, quando você entende que você tá fazendo a coisa errada, torna a experiência do jogo, pra mim, muito complicada, assim. E é um jogo que eu, quando fui rejogar, e já entendendo um pouco mais do que ele se tratava, assim, eu não consegui ir até o fim, sabe? Eu acabei dropando o jogo num momento, assim. Então eu gosto dele, mas eu tenho esse sentimento misturado, assim, que eu acho que é um pouco The Last of Us pra mim também, o 2. E o outro é o Darkest Dungeon. Ele é um RPG, assim, sobre um grupo, né, de aventureiros que entra em missões ali, em cavernas e tal. E esse grupo,
corpo ele é afetado por coisas tipo ansiedade, o medo e tal, e vão colocando os seus personagens num limiar ali de insanidade mesmo, sabe? Eles vão sendo tomados por esses sentimentos. Então, quanto mais você vai avançando, né, você precisa dosar o quanto você vai avançar nas missões que você tá fazendo, nas cavernas que você tá entrando, para que os seus personagens não percam a sanidade. E isso vai ficando notório no jogo, nos diálogos, nas coisas que vão acontecendo. Então você fica o tempo todo meio sufocado, assim, do tipo, cara, será que eu devo avançar mais? Será que eu completo essa missão? Será que eu vou resgatar fulano ou não? Porque senão meus personagens vão ficar cada vez piores mentalmente, assim, e podem não se recuperar mais. Então ele causa essa sensação, assim, meio perturbadora de você ter que equilibrar, né, a sanidade dos seus personagens em prol de tudo que você vai viver ali no jogo. É um jogo bem difícil, inclusive, de se jogar, mas bem legal. Inclusive o 2 saiu esse ano, parece, saiu do Early Access. Finalmente lançou, eu não joguei ainda. Eu tenho curiosidade de saber como ele está. Mas é isso, né, gente? Acho que essa foi a nossa pauta sobre jogos precisam ou não serem divertidos. Acho que a gente pode deixar essa enquete, né? Pra galera responder também, né? O que eles acham. E comentar também jogos aí que não necessariamente foram divertidos, mas vocês gostaram de jogar, apesar de tudo. Acho que pode ser um negócio legal. Dá tempo de fazer o nosso Up Indica? Dá, se for rapidinho dá. Se for rapidinho dá. Então começa aí, Cardoso. Lança aí sua indicação. Rapaziada, dia 26 de setembro saiu para iOS, iPadOS e Android Balatro. Então, assim, é a oportunidade que vocês têm de jogar o melhor jogo de 2024 agora no seu dispositivo móvel, que é o melhor jeito de jogar, sinceramente. Eu acho que esse jogo nasceu pra você jogar no iPad, no iPhone ou no seu Android. Então, jogue em Balatro, porque agora você pode levar o Balatrinho pra qualquer lugar. Ou seja, o vício, ele pode estar no seu bolso. E não é jogo do Tigrinho. Bom demais. Qual a sua indicação, Tainá? Por acaso eu já indiquei aqui Hunter x Hunter em algum momento? Vocês lembram? Acho que a gente só comentou. Eu acho que não. Eu me lembraria. Tá, beleza, então eu vou indicar isso. Tu não lembra nem de gravar com a gente, pô? Tu vai lembrar da indicação da Tainá? Porra, mas Hunter não tem como. Eu lembro de ter comentado, não sei, talvez tenha sido só na minha mente mesmo. Eu acho que no programa do Astrobot a gente falou alguma coisa sobre Hunter x Hunter. Eu não sei se o Bruno indicou, alguma coisa assim. Eu acho que não foi Hunter x Hunter, mas eu falei sobre Hunter, não sei. Eu lembraria porque eu ouvi o episódio, tipo, esses dias, então eu acho que você não falou. Tá, mas eu queria recomendar Hunter x Hunter, que é um dos meus mangás/animes favoritos, porque o Togashi aparentemente descobriu a existência do Dorflex e voltou a trabalhar. Então, a gente vai ter novos capítulos até o final do ano aí. Pô, eu até tô relendo os últimos capítulos, assim, pra estar preparada. E vai voltar logo menos, se não me engano, esse mês ou mês que vem. E então, eu tô super animada pra esse retorno e eu recomendo muito, porque Hunter x Hunter, você vai começar a ler ou assistir, você super acha, tipo, só um anime de lutinha. Mas aí ele entra, assim, nos questionamentos muito densos, muitas crises existenciais e muitos personagens bem desenvolvidos. E pra mim é, assim, um dos melhores animes/mangás que eu já consumi. Então fica a recomendação aí. Se você nunca entrou nesse mundo de Hunter x Hunter, acho que a hora perfeita é agora, assim, porque também tá voltando o mangá, então vai ter muita gente conversando, vai poder debater, então fica a recomendação. Amiga, eu tô muito feliz que você falou o nome desse anime em voz alta, porque pra mim, a minha vida inteira, o nome dele era Hunter vs Hunter, e não Hunter x Hunter. É o que o seu coração quiser, na minha opinião, então eu falo Entendi. Hunter x Hunter. Não, pra mim agora vai ser Hunter x Hunter, porque se você falou, agora é Hunter x Hunter. Justo. Aí você, Marcelo? Eu tenho uma indicação chocante, mas só um adendo de Hunter que Mera Yanks trouxe pra mim a reflexão: arco de mangá de lutinha precisa ser divertido? Exato. E a resposta é não. Mas semana passada falei que eu traria notícias do mundo de cá sobre Silent Hill 2 e a minha indicação é Silent Hill 2. É o GOT, não tem como? É uma obra-prima? Maluco, eu ainda tô no começo, né? No momento que a gente tá gravando, aconteceu da gente gravar um episódio depois do outro. Fala semana passada, mas foi literalmente ontem, então comecei a jogar na noite passada. Mas, cara, tudo que eu achava que tinha como dar errado nesse jogo aparentemente deu certo. E tudo que um fã de Silent Hill pensaria, eles não vão manter isso porque eles vão se basear, sei lá, no remake de Resident Evil 4. Então o jogo vai ficar muito combate, vai ficar muito ação, você vai ficar muito poderoso. Cara, nada disso acontece. A sensação que eu tenho é que a Blooper Team nasceu de novo. Ou, na real, esses caras desde o começo eram só muito fãs de Silent Hill e era isso que eles queriam fazer desde sempre. E o resto foi só um jeito de ganhar nome e dinheiro pra isso. Eles nasceram pra fazer esse remake. Eu tô pasmo. Impressionante. Amigo, eu tenho uma coisa pra te falar que eu acho que vai te deixar
deixar feliz, eu acho, não tenho certeza. Durante a viagem, eu baixei The First Slandunk da Netflix pra assistir. Eu não assisti, mas eu baixei. Cara, nada me fará mais feliz. Do que eu baixar ou do que eu assistir? Do que você assistir. Ah, sim. Aí eu já não garanto, mas vou tentar. Depois que você assistir, quando eu for jogar sexta-noite, você vai estar lá. Você nasceu pra ser pivô, velho. Boa. Do meu tamanho, realmente, pra alguma coisa eu nasci. Você não precisa fazer nada. Eu te ensino como esticar o braço e soltar a bola. Você fica embaixo do garrafão esperando o passe. Finca as pernas. Aí é só mandar pra dentro. Arqueia os joelhos, os caras vão tentar te dar trombada, você joga as costas pra trás, o maluco vai voar pra fora da quadra, e aí você faz a cesta. Entendi. Uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou tentar assistir o anime, aí depois eu faço o sexta. Perfeito. E você, Dan, o que você tem pra gente hoje? Cara, eu vou indicar um jogo de tabuleiro. Eu estive na casa dos queridos Bruno Tessaro e Raquel Segal. Um beijo para os dois. Um beijo pros dois. E eles me apresentaram um jogo de tabuleiro chamado Santorini. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ele é um jogo de estratégia em que jogam um contra um ou duas duplas, né? Uma dupla contra a outra, no caso. E aí ele é um jogo com a temática grega, assim. Ele é um tabuleiro, imagina um tabuleiro que é tipo um gridzinho. E aí você tem o seu personagem e você tem uma divindade que abençoa o seu personagem, que é um construtor da Grécia Antiga, assim. E aí cada carta de divindade que você vai pegar vai te dar um poder, que é tipo, você consegue construir mais rápido, ou você consegue andar mais espaços no tabuleiro, ou você consegue destruir as construções dos seus adversários. E a dinâmica do jogo é essa, você anda no tabuleiro, cada jogada você pode fazer duas ações, que é andar e construir um pedaço de uma casa, tipo aquelas casas brancas que tem na Grécia, assim, sabe? Não sei se aquilo ali é, sei lá, Atenas, não sei onde é aquilo, mas enfim. E aí o objetivo é você chegar no lugar mais alto, construir uma torre até o fim e conseguir subir o seu personagem ali. Só que aí é isso, né? Os jogadores vão construindo coisas no caminho, vão tapando o caminho pra você não conseguir subir. E, cara, é muito divertido, assim. As partidas são rápidas, elas duram ali mais ou menos 20, 30 minutos, dependendo do quão envolvente você, as estratégias que cada um vai escolher, né? Mas é mais ou menos por aí. E é muito divertido, cara. Eu adorei. Tô querendo comprar o jogo, inclusive, pra poder ter aqui em casa. E fica aí essa recomendação. Santorini, muito legal pra jogar em duplas ou pra jogar um contra um. Muito divertido. Boa. Acho que é isso, né? Agora sim, a gente chega ao final do nosso episódio sobre jogos serem divertidos ou não. Foi um bom episódio, você gostou, Dan? Cara, gostei. Você gostou, Tainá? Gostei muito, achei que foi bem filosófico, que nem o Celos. Ou seja, ela gosta muito de mim e é recíproco. Olha aí que bonito. Sim, foi uma baita declaração agora, amigo. Vocês terem gostado desse episódio significa que vocês se divertiram ao longo dessa gravação? Sim, mas podcasts de games não precisam ser divertidos. Ok. É com essa frase que a gente encerra esse episódio de hoje, mas uma coisa que eu tenho certeza que é divertido sempre é apoiar o Up no Orelo. Então clique no link aqui na descrição, semana que vem a gente tá de volta. Enquanto isso, vai lá consumir conteúdos extras que a gente tá fazendo especiais pra você que se diverte assinando o Up e interagindo com a gente no grupo secreto. Valeu, até semana que vem. Tchau! Arigatou gozaimasu! Tchau, gente. Que coisa Eu vou me apropriar da piada e bater continência pra nossa comunidade. E pro conjunto. Bom dia, Zabuzeta. Bom dia, Tainá. Bom dia. Batendo continência. Não. Bom dia, deu Kojima. Bom dia, Kojima!